Você já sentiu como se precisasse justificar constantemente quem você é? Como se a sua existência exigisse um manual de instruções, uma explicação detalhada a cada gesto, escolha ou silêncio. E mesmo assim, por mais que tentasse se explicar, ainda assim não era compreendido? Esse cansaço tem raízes mais profundas do que imaginamos. Ele fala de um hábito ancestral, herdado de séculos de medo, exclusão e busca por aceitação. Mas há um ponto de ruptura. Um instante sagrado em que você para. Para de argumentar, de suavizar suas arestas, de traduzir sua alma em palavras que o outro consiga digerir. E é exatamente aí que algo muda. A energia muda e o mundo, de repente, começa a te perceber com outros olhos. Começa, enfim, a te levar a sério. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa transição silenciosa, mas poderosa, que acontece quando você para de se explicar. Vamos explorar as raízes emocionais desse impulso, os arquétipos que o sustentam e como a sua presença, quando livre de justificativas, se torna uma força que reorganiza tudo ao redor. Fique comigo até o fim. E se essa mensagem tocar algo dentro de você, curta, comente e compartilhe com quem precisa lembrar que não precisa pedir permissão para ser inteiro. Tudo começa com a máscara. Jung chamou de persona, esse personagem social que aprendemos a vestir para sermos aceitos. Desde pequenos, somos ensinados que há versões de nós que são mais amáveis, mais aceitáveis, mais fáceis de lidar. E com o tempo, confundimos essa versão moldada com quem realmente somos. Passamos a acreditar que só seremos amados se formos compreendidos, e que, para sermos compreendidos, precisamos nos explicar. Nos explicamos quando estamos com medo, medo de sermos mal interpretados, rejeitados, julgados. Cada explicação carrega um pedido silencioso. Por favor, me entenda, por favor, me aceite, por favor, veja quem eu sou de verdade. E quanto mais tentamos ser claros, mais nos distanciamos da nossa essência. Porque a verdade da alma não cabe em palavras. Ela se revela no silêncio, na presença, no olhar que sustenta o que é sem precisar convencer ninguém de nada. Quando você começa a se curar, algo curioso acontece. Você começa a se calar, não por omissão, mas por integridade. Você para de se explicar porque entende que quem realmente está pronto para te ver, verá. Sem legendas, sem rodapé, sem manual de instruções. A sua vibração começa a falar por você. Sua energia se torna um idioma mais real do que qualquer argumento. E aqueles que não têm ouvidos para essa frequência, naturalmente se afastam. Não por falta de afeto, mas por diferença de estágio. É nesse ponto que você percebe. O problema nunca foi ser incompreendido. O problema foi ter acreditado que precisava ser entendido para ser inteiro. Essa crença é o que nos aprisiona na necessidade de agradar. Quando você a solta, uma leveza toma conta. É como se você voltasse a ocupar seu lugar no mundo sem pedir licença. Você começa a existir de forma plena e, paradoxalmente, ao parar de se justificar, é quando você começa a ser realmente respeitado. A explicação contínua dilui a força. Toda vez que você tenta se explicar demais, está dizendo, ainda que inconscientemente, meu valor depende da sua validação. E é exatamente isso que enfraquece sua presença, porque a verdade mais potente é sempre silenciosa. É aquela que não se defende, que não se curva, que não tenta convencer. Ela apenas é. E, por ser, se impõe. Não pela força, mas pela coerência. Jung dizia que aquilo que é real em nós nunca precisa ser provado. O self, como centro organizador da psique, não precisa de aplauso para existir. Ele pulsa, vibra, transforma o campo à sua volta, apenas por ser autêntico. E quando você se alinha com esse núcleo silencioso, você descobre que não está mais interessado em convencer ninguém. Porque quem vê, vê. E quem não vê não é problema seu. É claro que há dor nesse processo. Há a solidão de não mais pertencer aos grupos que exigem versões diluídas de você. Há o desconforto de bancar escolhas que ninguém entende.
Mas há também um poder que nasce desse silêncio. Um poder que assusta, sim, porque estamos acostumados com ruído, com barulho, com performance. Mas a alma não performa, ela se revela. Quando você para de se explicar, você começa a emanar. E o que você emana tem impacto. Não o impacto da sedução, da aprovação alheia ou da manipulação sutil, mas o impacto da presença. Aquele tipo de presença que desarma máscaras, que convoca a verdade, que silencia uma sala. Não porque você grita, mas porque você encarna algo que é muito raro hoje em dia: integridade vibracional. Seu corpo pode até ser discreto, mas sua energia não é. Sua aura fala por você. E ela só se fortalece quando você se descola da necessidade de ser entendido. A criança interior em nós grita: me vê, me entende, me aceita. Mas a alma madura sussurra: eu sei quem eu sou, e isso basta. É esse sussurro que transforma tudo. Há um momento em que o silêncio se torna uma revolução. Um ponto de virada, em que você percebe que não precisa mais se explicar, porque algo em você se assentou. Como um lago que antes era agitado por cada pedra lançada de fora, mas que agora repousa em sua própria clareza. Não porque nada mais o atinge, mas porque você já não reage da mesma forma. Você integrou. E é exatamente essa integração que começa a vibrar no ambiente antes mesmo que você diga qualquer palavra. Pessoas te percebem diferente, ainda que não saibam explicar por quê. Há um peso sutil no seu olhar, uma densidade energética no seu caminhar, uma firmeza calma nas suas pausas. Você não está tentando parecer nada, está apenas sendo. E esse ser autêntico se torna a sua linguagem mais poderosa. O mundo tem dificuldade com esse tipo de presença, porque ela não se encaixa, ela não se apressa, ela não se justifica. E tudo aquilo que não pode ser classificado, controlado ou categorizado, assusta. Assusta porque convoca. Convoca o outro a olhar para si, para as próprias máscaras, para os próprios medos. E nem todos estão prontos para essa convocação. Mas esse não é mais o seu problema. Você não está aqui para caber nos moldes. Está aqui para ser inteiro. E inteireza por si só já é um gesto de resistência. Carl Jung dizia que ser fiel a si mesmo é um ato de coragem profunda, porque exige que abandonemos o desejo de agradar o coletivo. Exige que digamos não, onde antes sorríamos por medo. Exige que caminhemos sozinhos, quando antes nos agarrávamos à multidão para sermos validados. E então você começa a notar. Cada vez que se cala diante de uma provocação não por omissão, mas por soberania, seu campo se expande. Cada vez que você escolhe não explicar sua escolha de vida, seu silêncio ecoa mais alto do que qualquer argumento. Cada vez que você recusa a necessidade de convencer alguém sobre quem você é, a sua presença se torna ainda mais magnética. O mundo começa a te levar a sério quando percebe que você não está mais pedindo para ser levado a sério. É uma inversão paradoxal. Quando você para de correr atrás da compreensão, ela vem. Quando você deixa de buscar respeito, ele surge. Quando você abandona a necessidade de justificar, você se torna inquestionável. Mas atenção, isso não significa arrogância. Não se trata de impor, de se fechar, de criar muros. Pelo contrário, trata-se de abrir-se com tanta inteireza que não há mais espaço para negociações identitárias. Você não negocia mais o que é. Não coloca mais suas verdades à mesa para serem fatiadas em pedaços palatáveis. Você oferece sua presença. Quem pode, recebe. Quem não pode, passa. Há uma paz que nasce disso. Uma paz que não depende do entorno, mas da congruência interna. E essa paz é o verdadeiro sinal de maturidade emocional. Porque ela não precisa convencer. Ela apenas vibra, e essa vibração reorganiza. As pessoas ao seu redor mudam. Algumas se afastam, outras se aproximam. Mas o mais importante, você para de se abandonar para manter laços que só existiam enquanto você se diminuía. Ao parar de se explicar, você também para de se encolher e percebe que a sua presença era, desde o início, a sua melhor resposta. Porque tudo aquilo que é real em você encontra eco, e o que não encontra, não precisa.
No caminho da individuação, processo descrito por Jung como a jornada rumo à realização plena do self, aprendemos que ser não é sobre convencer, mas sobre encarnar. E quando você encarna quem é, sem pedir desculpas, sem adornar suas dores, sem dourar suas verdades, o universo responde. As portas certas se abrem, as conexões certas acontecem, e o respeito chega, não como um favor, mas como uma consequência natural da sua coerência interna. A coerência é o idioma da alma, e ela não precisa de tradução. Quando você para de se explicar, começa a escutar. E não estou falando de escutar o outro, isso você sempre fez, mas de escutar a si mesmo em profundidade. Porque toda explicação excessiva nasce de um ruído interno, de um medo ancestral de não ser suficiente, de não ser amado se não for compreendido. É esse ruído que distorce sua frequência, que enfraquece sua vibração e que o leva tantas vezes a se traduzir para uma língua que não é sua, apenas para ser aceito. Mas o silêncio tem uma magia que cura. Quando você para e silencia, algo dentro de você se realinha. Você começa a se ouvir com mais nitidez. As vozes externas perdem força. E o que antes parecia urgente, convencer, justificar, explicar, se torna irrelevante, porque a paz que vem de ser fiel a si mesmo é infinitamente mais valiosa do que a aceitação comprada com máscaras. Carl Jung dizia que a individuação é um processo de reconciliação com o inconsciente, e esse inconsciente carrega, não só os fragmentos esquecidos de quem somos, mas também as forças que nos impulsionam a querer ser vistos, a querer agradar. Quando você mergulha nesse processo, percebe que não precisa mais brigar com isso, só precisa acolher. Porque o ego, quando amadurece, deixa de competir e começa a servir. Ele serve ao self, e o self não precisa de plateia. Nesse novo estágio, suas relações mudam, não por arrogância, mas por clareza. Você começa a distinguir com facilidade quem te quer presente de verdade e quem apenas se alimentava da sua dúvida, da sua necessidade de aprovação. As conversas mudam, os silêncios também. Há uma nova qualidade em tudo que você toca, uma solidez que não se vê, mas se sente. E então, você percebe algo ainda mais profundo. O mundo sempre te viu, o tempo todo, mas ele reagia não ao que você é, e sim ao que você acreditava que precisava ser. Suas explicações criavam camadas, filtros, ruídos. Agora que você se limpa disso, sua presença se torna límpida, nítida, inconfundível. É curioso porque quanto mais você se cala, mais você comunica. Seu corpo passa a falar. Seu campo energético se torna mais denso, mais coerente, mais inabalável. E as pessoas reagem a isso. Algumas com curiosidade, outras com resistência. Mas todas sentem, porque sua presença deixa de ser um pedido e se torna uma afirmação, um lembrete vivo de que é possível ser inteiro sem se curvar. Há uma frase, não dita, que começa a vibrar no ar ao seu redor. Estou aqui e isso basta. Essa frase silenciosa e poderosa atravessa espaços, penetra camadas, desfaz máscaras. E aqueles que vivem desconectados da própria essência podem se sentir incomodados, porque a sua inteireza os confronta, e nem todos estão prontos para esse espelho. Mas isso não é sobre eles, é sobre você. Você não veio para ser compreendido, veio para ser verdadeiro. E quando a verdade se estabelece em você, ela gera campo. Um campo que reorganiza, que revela, que transforma. Pessoas começam a te respeitar, porque sentem que há algo em você que não é negociável. E isso inspira. Porque todos, em algum nível, estão buscando esse lugar, o lugar onde não é mais preciso se justificar para existir. Esse é o ponto onde sua presença vira símbolo. Você deixa de ser apenas alguém com uma história e se torna um canal de algo maior. Sua energia passa a carregar o arquétipo do autêntico, do íntegro, do desperto. E quem cruza o seu caminho sente. Não entende, não explica, mas sente. Como se algo neles também fosse chamado a acordar.
É nesse ponto que o mundo começa, de verdade, a te levar a sério. Não porque você falou mais alto, mas porque você parou de falar o que não precisava ser dito. E então, sem que você precise mover um dedo, começa a acontecer. Portas se fecham, mas outras se abrem. Algumas pessoas se afastam em silêncio, outras se aproximam com olhos brilhando, como se tivessem encontrado algo que nem sabiam que estavam procurando. Isso não é acaso, é ressonância. O mundo interior que você cultivou em silêncio, longe das câmeras, longe das redes sociais, longe das vozes externas, começa a gerar um campo magnético. Não por exibicionismo, mas por coerência. E esse campo, invisível aos olhos, é inconfundível ao sentir. É o que Jung chamaria de manifestação simbólica, aquilo que se apresenta no externo como reflexo fiel do que foi elaborado no interno. Você começa a perceber que a sua vida inteira foi um preparo, que cada vez que você foi incompreendido, cada vez que alguém duvidou do seu valor, cada vez que você tentou se explicar e não foi ouvido, tudo isso era um chamado para voltar. Voltar para o centro, voltar para a raiz, voltar para aquele lugar sagrado onde você não precisa de aplauso para saber que está no caminho certo. E desse lugar você começa a criar, começa a se relacionar, começa a impactar, não mais a partir da carência, mas da presença. E tudo ganha outro tom. Suas palavras ganham mais peso, seus silêncios mais potência, seus gestos mais verdade. As explicações cedem lugar à vibração, e a vibração não precisa ser traduzida. Ela é sentida. Neste novo modo de existir, você não precisa provar nada, nem sobre seu passado, nem sobre seus sonhos, nem sobre suas dores. Você aprendeu a caminhar com elas e isso basta. O respeito que antes você mendigava agora chega como reflexo. O reconhecimento que você tanto buscava agora é consequência. E a solitude antes dolorosa se torna abrigo, um templo, um lar. Porque agora você sabe, o mundo não te respeita pelo que você explica. Ele te respeita pela forma como você sustenta o que escolheu ser. E é aí que você entende. Parar de se explicar não é um gesto de rebeldia. É um gesto de amor. Amor por si. Amor pela própria alma. Amor por tudo que você precisou descer para resgatar. Cada parte de você que foi exilada, silenciada, adaptada, agora retorna. E se assenta. E vibra. Inteira. Você começa a atrair experiências mais alinhadas, conversas mais profundas, silêncios mais confortáveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E o mundo, como espelho que é, apenas respondeu à nova frequência que você passou a emitir. Carl Jung dizia que aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você integra, se transforma. Que ao integrar sua própria presença, sem mais tentar torná-la palatável, você se transforma. E com isso, transforma tudo ao redor. Você se torna um lembrete silencioso, um espelho vivo, um ponto de luz que não pede nada, mas convoca tudo. E se alguém te perguntar por que você mudou, por que ficou mais quieto, mais firme, mais seletivo, você talvez sorria, talvez nem responda, porque agora você sabe. Não há mais necessidade de explicações. Sua energia fala por você. Seu silêncio comunica mais do que 1000 argumentos. Sua presença é a sua afirmação. E o mundo, enfim, começa a te levar a sério. Porque você, antes de tudo, começou a se levar a sério. Então, se essa mensagem tocou alguma parte esquecida em você, curta este vídeo, compartilhe com quem está atravessando o mesmo caminho e deixe nos comentários: eu não me explico mais, eu vibro. Esse será o nosso reconhecimento silencioso. Um sinal de que estamos juntos, trilhando esse caminho de volta para casa, de volta para a alma. Nos vemos no próximo mergulho.